chamando ela. Olá! Oi, oi, chegamos. Agora tá todo mundo me ouvindo, né? Todo mundo está me ouvindo também? Está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Ótimo. Acho que todo Gente, mundo. boa Se não noite. tiver bom, se não tiver bom aí, o pessoal vai falando, tá? E a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui onde eu botei aqui a minha peça, o meu papel. Ah, tá aqui. Peraí que eu vou pegar aqui o meu papel. Perdeu o papel. Foi não, é porque tem algumas Vamos considerações fazer no aqui a improviso. Vamos fazer. fazer no improviso. Não. Bom, gente, eu tô muito feliz de estar nessa live. Essa live é uma live muito desafiadora, eu acho que pra gente. De muita coragem nossa. Mas eu acho que vai ser muito legal, vai ser assim enriquecedora. Eu convoquei algumas pessoas e as pessoas que eu ia falando, eu ia dizendo assim, que essa live hoje da gente era para uma live de troca, né? É uma live assim de como tem escrito mesmo no título, vamos trocar experiências. E o que está acontecendo, né, no momento atual? Como é que a gente está se reinventando? Vamos falar se de fato isso é uma modalidade nova, se é nova para fonoaudiologia. E assim, eu quero te agradecer muito. Eu acho que eu não poderia estar conversando com pessoa assim mais que consegue se reinventar, consegue reinventar os colegas, né? Eu tenho o prazer tive o prazer de trabalhar com você, tenho o prazer de você ser minha colega de profissão e minha amiga pessoal. E eu acho que vai ser muito, muito bom, tá? Eu acho que já passou em 5 minutinhos, o pessoal vai entrando, mas a gente vai começando a introduzir, tá? Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E o tema da nossa live é falar justamente de teleatendimento, né? É um teleatendimento em saúde, em fonoaudiologia. Eu convoquei também outros profissionais que não são só fonoaudiólogos, para de repente a gente trocar isso. Não sei se as pessoas que estão aqui vão ser só fonoaudiólogos, né? Eu já vi que entrou aqui um psicólogo e assim a gente vai discutindo de fato tudo isso que está acontecendo e como é que a gente está conseguindo se reinventar nesse momento. E aí, assim, de primeiro eu quero que você se apresente, quero que você fale um pouquinho sobre você, onde é que você trabalha, e para a gente já começar a explicar mesmo o que é esse teleatendimento, como é que você tem feito, o que é que você acha disso, e te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Sem rasgação de seda aí, né? Vamos lá, então, assim, eu sou Rafaela Góes, sou fonoaudióloga, sócia da Clínica Baiana de Fonoaudiologia, por isso que eu estou entrando pelo Instagram da clínica. Hoje, fonoaudióloga do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, né, os clínicas da UFBA, e também envolvida em alguns projetos de assessoria de comunicação empresarial. Trabalho com voz profissional também, com a voz profissional falada e cantada, e presto consultoria a alguns cantores da cidade e de fora da cidade. Falar sobre teleatendimento nesse momento é muito inusitado, mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão se reinventando e topando fazer isso de forma mais tranquila. Eu pessoalmente já faço teleatendimento há algum tempo, né? Atendo meus cantores em viagem, algumas vezes fiz atendimento remoto quando eu trabalhava em uma empresa de comunicação em Aracaju. Então, alguns dias da semana eu terminava que estava em Salvador e prestava atendimento para as pessoas de lá. E também já fiz atendimento remoto para pacientes de outros estados, né? Então, atendi alguns cantores em Brasília, algumas pessoas que queriam aperfeiçoar a comunicação. Então, de fato, falar de teleatendimento, para mim, não é tão novo. Mas entendo que é um ótimo exercício a gente trazer isso para a comunidade de fonoaudiólogos, para a comunidade dos profissionais de saúde, que de fato estão tendo agora a necessidade de trazer isso para o seu trabalho principal. Né? O teleatendimento vivia na minha vida como um plus em situações em que eu não podia fazer presencialmente e de fato era menor do que os atendimentos presenciais. Hoje a gente de fato não tem acontecido, né? Não tem. Infelizmente, a gente está tentando não se encontrar com essa história do isolamento social, e acho que é o que a gente tem de fazer mesmo. Então, a gente está massificando mais esse atendimento, teleatendimento, né, em todas as especialidades que eu tenho conversado, e as pessoas, de fato, estão usando as ferramentas de forma mais corriqueira.
Então, acho que a gente preparou, né, em alguns tópicos. A gente vai desenrolando. Eu espero que as pessoas, de fato, interajam, mandem perguntas, questionamentos, para que a gente possa conversar e somar e construir esse ambiente de uma forma mais adequada. Isso. E aí, ouvindo você falar isso, o bom é que do lado de cá eu já tenho uma outra experiência. A minha experiência é de que isso é novo para mim também. Também não, é novo para mim. E você já vinha fazendo isso por circunstâncias, contextos, né, do seu trabalho e tudo. E para mim é muito novo. Então eu acho que vai ser uma troca legal, porque assim, a gente pode estar representando diversas pessoas, né? Pessoas que estão começando agora e pessoas que já vinham realmente com essa prática, né? Que é uma prática já desde antes. A primeira pergunta, assim, que eu quero fazer, assim, para começar. Você sente dificuldade de fazer esse teleatendimento, teleconsulta? O que que você, se você fosse conceituar, como é que você conceituaria? E qual seria as ferramentas que você mais usa no seu teleatendimento? Eu não faço teleatendimento sem chamada de vídeo, né? Então, assim, para mim, eu preciso ver o paciente, eu preciso ter esse contato. E, de fato, é a ferramenta que eu mais utilizo. Eu utilizo, antes de sair essa história da privacidade do Zoom, eu utilizava o Zoom e o WhatsApp sempre, né? O WhatsApp é a ferramenta que a gente mais utiliza sempre. Eu tenho utilizado o Hangout também, o Meeting do próprio Google, que hoje está bem bacana. E a gente vai fazendo. Para mim, pessoalmente, a maior dificuldade é o contato físico. Então, como eu trabalho no consultório muito com voz, a percepção auditiva é muito importante, mas o toque para mim também é. Mas um exercício que eu tenho feito, Ivna, de todas as formas, também rompido as minhas barreiras, né? E eu tenho trabalhado muito isso com as pessoas lá da minha clínica. Que a gente precisa romper nossas barreiras e entender que é um momento atípico, que as pessoas precisam do nosso trabalho, elas precisam seguir com o processo terapêutico, elas precisam de assistência especializada. E ninguém vai fazer isso melhor do que a gente. Então, eu tenho, de fato, tido bons resultados com os pacientes que eu tenho atendido hoje. Eu posso falar dificuldade nenhuma. Talvez eu tivesse mais dificuldade de encontrá-los fisicamente diante da rotina de trabalho, da dificuldade, do trânsito. Inclusive, tem alguns pacientes meus que estão dizendo, quando acabar a pandemia, a gente vai alternar, viu? Teleatendimento e atendimento presencial, porque eu consigo fazer mais, porque eu tenho flexibilidade de horários. Então, assim, às vezes atendo 9 horas da noite, que pra gente, né, se deslocar para um lugar 9 horas é mais difícil. Mas a comodidade de estar em casa, do meu paciente estar em casa também tem sido algo muito positivo. Então, assim, a maior dificuldade com os pacientes, né, um paciente em si, a gente estava com dificuldade de conexão. Hoje até a gente ficou meio tensa, né, com essa ventania aí toda que queria acontecer, mas Nossa Senhora da Luz e da internet que nos guarde. Eu realmente não diria dificuldade, né? Dificuldade maior em fazer o primeiro atendimento, que a gente vai falar, inclusive. Mas com os meus atendimentos regulares, nenhuma. Assim, os meus pacientes estão amando. Eu percebo que é um refresco para eles ter contato com a rotina deles de normalidade. Lógico que tem coisas que a gente, né? Hoje mesmo eu fui agraciada com a neta da minha paciente no meio do atendimento, que veio toda fofa, dizer, tia Rafa, minha vovó está com a voz quase igual a antes. Então, assim, é uma fofurice também. A família tem participado do processo terapêutico. A gente tem conseguido envolver os pais em algumas dinâmicas quando se trata de criança, né? Trazer o pai para brincar, trazer o pai para o processo terapêutico. Com certeza, minhas amigas que atendem em pediatria vão dizer que esse tem sido o maior desafio, né? Porque os pais, de fato, estão envolvidos com muitas atividades em casa e é o que eles mais reclamam. Mas, ao mesmo tempo, como eu tenho dito, é momento de se reinventar e de trazer esses pais para o processo terapêutico, de responsabilizá-los nesse processo terapêutico. Então, trazer o acompanhante, o cuidador, o filho, no caso do idoso, ou o pai, no caso da criança, para esse processo terapêutico, para mim, é o mais poderoso e o mais legal que tem acontecido nesse teleatendimento. Eu, de fato, falo teleatendimento, a gente até discutiu isso quando colocou, né? Foi de conceito, né? Eu não gosto de teleatendimento, eu acho que a gente vive com essa ferramenta tão rica que é ver a pessoa em tempo real, que seria pobre a gente falar ao telefone e apenas escutar.
né? A gente tem todo esse repertório de expressão corporal, expressão facial, que traz a comunicação para um aspecto muito privilegiado no vídeo e que no áudio a gente não teria. Então, eu acho que se eu fizesse o teleatendimento por telefone, troca de mensagens, e-mails, eu não estaria tão realizada como eu estou hoje em fazer o atendimento por chamada de vídeo. Eu quero só acrescentar e ficar nesse bate-bola com você, porque você traz elementos muito ricos e que me faz remeter a várias coisas, e inclusive um comentário aqui que eu já iria fazer. Eu vejo muito isso também a depender do público, né? Você fala da questão da criança, que é mais difícil, porque assim, é mais difícil não, que não está tendo tanta dificuldade, mas que os pais precisam estar mais também ativo nesse processo agora. E assim, eu vejo que assim, é o meu contraponto, né? Porque eu atendo mais idoso. E aí eu tenho algumas colegas que atendem idosas com Alzheimer. Então, nesse caso, a consulta pelo vídeo, ela não tem sido tão fácil, mas é uma questão muito mais do público e não da fonoaudiologia em si, em utilizar essa ferramenta, como você falou, né? Porque assim, aí o relato das colegas é que o idoso fica, oh, o que ela tá fazendo ali? Oh, e dá um tchau e não compreende muito isso. Então, eu acho que um dos comentários que aqui, eu não lembro agora quem foi que falou, depende muito mesmo, né, disso tudo. Mas também tem relatos muito bons, inclusive com criança, que eu estou participando de um grupo de estudo, e aí um relato de uma das mães para uma colega nossa foi, nossa, como ele está se desenvolvendo muito melhor agora. Por quê? Porque ele não tem, tipo, segunda e quarta tem que ir para psicóloga, depois ir fisioterapeuta, ir fono, e tudo isso era muito estressante para ele. Então, como a gente está se reinventando e ele está em casa, essa criança específica, que eu estou dando exemplo, ela está menos estressada. Então, assim, o retorno dos pais, né, tem sido realmente, de fato, bem positivo. E é justamente esse retrato que você traz. De fato, a gente atende todas as idades, né? Então, eu tenho um relato de todos os públicos. Eu tenho um relato, por exemplo, da pediatria, e eu vi que Joyce, nossa querida, acabou de falar, no empoderamento da família. Mas também eu tenho relatos de terapeutas que têm dito assim, Rafaela, eu fiquei impressionada como que os brinquedos dessa criança não eram adequados à idade dela. E talvez isso repercutia muito no desenvolvimento arrastado da terapia. Então, a criança ia à clínica, entrava em contato com estratégias terapêuticas que eram adequadas para a idade dela, mas ela não reverberava isso em casa. E aí, quando o terapeuta chega nesse teleatendimento, que pede assim para o pai, vamos lá, então, ó, vou precisar de fazer uma atividade com ele, com um brinquedo X. Aí o pai, não tem. E não era uma família assim, sem recurso financeiro, né? Que pode acontecer também, mas não era. Sim, pode. Observar e trazer para eles que todos os brinquedos que ele trazia eram de uma criança com 2 anos a menos do que o filho dele tinha. Então ele não tinha repertório cognitivo, não tinha repertório lúdico para chegar no cognitivo que a gente esperava que ele chegasse na terapia. Então eu acho que a gente está, de fato, descortinando essa família, descortinando essa casa, né? Os cuidados, a dinâmica que eles estão tendo em casa. Então, a gente está aproximando essa família do processo terapêutico e eu espero que isso nunca mais volte atrás. Né? Então, perfeito. Eu digo que os estudos mais ricos da clínica da fonoaudiologia deveriam acontecer na recepção. Porque, assim, a gente vê pais totalmente envolvidos, às vezes, no próprio celular, mal trocam, né, 2 palavras com a terapeuta do filho, ficam no celular, nem ocupam aquele espaço de espera de uma forma qualificada. E nesse atendimento domiciliar, a gente está obrigando a ter um momento de qualidade, de presença, onde as pessoas estão de fato envolvidas nesse processo terapêutico, que é um recorte da pediatria. No recorte do adulto, do idoso, também, né, Marina deve estar aí, mandar um beijo para a Mari. Mari só atende idoso. Mari fala, Rafa, no início eles ficaram resistentes. Mas com o tempo eles começaram a trazer coisas de diminuição de funcionalidade desse idoso. E começaram a querer o atendimento online para que a gente conseguisse voltar àquela dinâmica. Então, assim, ela observou que as dietas terminaram sendo evoluídas, sim, a terapia fonoaudiológica. Que eles começaram a não ter tanta consciência temporal, de espaço, né, e de tempo, porque eles estavam tão envolvidos em uma rotina,
desorganizou. Toda segunda tinha de ir para fono, né? Então, assim, o calendário deles estavam alterados e a gente já traz a terapia ocupacional também para esse processo, que a gente também tem feito com terapia ocupacional, de organizar, de refazer essa rotina desse paciente nessa nova realidade, né? De fazer o calendário, dele ter uma rotina de naquele horário, estar no computador, fazendo a terapia dele, né? E aí, dentro dessa terapia, que é o que eu tenho mais observado dos meus colegas, é também sair um pouco da caixinha, né? Então, assim, a minha criança, ela tem autismo, ela só aguenta 5 minutos de vídeo. Então, eu preciso Sim. usar os 5 minutos com vídeo e com os outros minutos eu preciso instrumentalizar a família com recursos para que ela siga com o processo terapêutico. Perfeito isso, que é justamente o que tem acontecido com os idosos com demência, né? A gente precisa ter um tempo para a gente tentar explicar, ou então, por mais que ele não compreenda exatamente o que é que significa, por que que eu não estou ali, porque por mais que eu fale, depois ele pergunta, mas por que que você não está aqui mesmo? Né? Ele volta com essa pergunta, mas eu acho que o importante é isso, e foi como o Joyce botou aqui. A gente a gente vai se reinventar e vai quebrar paradigmas. A gente vai, e eu espero, como você falou, que a gente continue fazendo isso, descortinando mesmo as famílias, e o quanto que essas famílias agora estão se enxergando. Né? Nossa, o quanto que eu já poderia ter feito isso, o quanto. E às vezes não é culpa, não. É uma questão mesmo de se enxergar mesmo, né? De conseguir isso. E eu acho que a gente tem que tentar, ou, sei lá, descobrir, tirar o melhor disso tudo que está acontecendo. E eu acho que é por aí mesmo. Continuando aqui o nosso papo, a gente tá falando das nossas experiências, das nossas sensações. Mas a gente sabe também que existe uma resolução do Conselho de Fonoaudiologia. Aí a gente fala, né, para os fonoaudiólogos, e que é uma coisa que eu até discuti com o Rafa, que, assim, é uma resolução que fala de telesaúde no atendimento fonoaudiológico, né, e é de 2013. E aí é uma opinião pessoal, né, eu acho, não sei se tem membro do conselho aqui na nossa live, né, mas tem, né? Particular. E eu acho que eu acho que assim, que a resolução está aí, a gente precisa compreender ela, a gente até colocou, né, Rafa, durante a semana nos stories, falando que conhecia a resolução e tal, que eu acho super importante esse conhecimento, mas chega um momento que às vezes a gente tem que repensar. É momento de atualizar, é momento de fazer algum adendo, porque a gente está passando por esse distanciamento social, o isolamento, e às vezes a gente precisa repensar de fato. Mas eu não posso deixar de falar aqui que alguns pontos chamaram a atenção da gente, né? Que foi a questão do paciente ser atendido à distância. Então, quando o que a resolução traz é que existe um modelo de teleconsulta e telemonitoramento. Existem vários outros, mas eu quero chamar a atenção aqui para esses dois. E qual é a diferença? Que o telemonitoramento é quando você já fez um atendimento prévio, ou seja, você já avaliou no seu consultório, você já conhece o paciente, e aí precisou desse distanciamento, você dá uma continuidade com ele por essa videoconferência. Eu também sou a favor de vídeo, eu gosto de ver realmente, né? E aí você continua atendendo ele e acompanhando. A teleconsulta vai se configurar nesse distanciamento e você acaba que você não conhece tanto o paciente, pode ser que seja um paciente novo, e aí, diante de um paciente novo, o que o conselho preconiza é que a avaliação desse paciente ele seja presencial, né? Porque é muito complicado a gente, por um primeiro contato, fazer uma teleconsulta e dar um diagnóstico, prescrever um exercício. E assim, especialmente em alguns casos, né? Isso que eu ia falar. Especificamente, no meu caso, em disfagia, e aí eu vou contar da minha experiência que eu tive essa semana, inclusive, para mim é muito difícil. Então, o que é que eu tenho feito? Aí a gente já vai botando as experiências entre as linhas da resolução. Eu recebi uma ligação, né, de uma família muito angustiada, com um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que só tende a piorar e é um grupo de risco nesse momento de pandemia. Então, ele não pode estar indo na clínica e a nossa clínica realmente não está funcionando presencialmente. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma teleconsulta com ele, né, através dessa plataforma do Zoom.
Eu fiz um acolhimento, eu fiz uma anamnese, eu compreendi a história dele, né? A gente, como fonoaudiólogo, sabendo que o paciente corre um risco de broncoaspiração e ele pode ter danos mesmo até chegar ao óbito, principalmente se tratando dessa doença, a gente fez uma orientação geral, nada específico, e eu já marquei uma avaliação presencial, porque o conselho foi muito claro. Risco de broncoaspiração é essencial, como você falou, essa população específica é essencial que eu esteja lá presencialmente. Então eu vou agora com todos os EPIs, a face shield, o óculos, a máscara, a gente se paramenta, vai fazer e depois eu vou continuar o telemonitoramento através desse vídeo. Então, assim, a gente precisa também compreender os motivos de segurança que essa resolução tem, o porquê que eles preconizam isso, mas acho que vale a pena a gente discutir, porque nesse caso, para mim, foi super pertinente, né? Que eu não tinha como dar um diagnóstico sem mensurar algumas coisas que de fato eu preciso. Mas eu deixo aqui a pergunta: e outros pacientes? Né? Como é que você vê isso? Outra população? Me fale aí, o que é que você acha? Eu amo a fonoaudiologia exatamente pela diversidade de situações que a gente pode ter. Né? Eu, pessoalmente, acredito, por exemplo, se chegar um paciente para mim para aperfeiçoar a comunicação, né? Eu vou dar um exemplo. Uma professora Sim. que começou a dar teleaula, quer se adaptar ao vídeo, não tem problema nenhum de voz, ela quer estratégias de otimizar a comunicação. Eu, Rafaela, não vejo nenhum impedimento que eu faça esse atendimento direto pelo teleatendimento. Uma pessoa disfônica que tem um exame, o laudo, manda o exame para mim, eu acho que é muito mais poderoso e valioso a minha intervenção precoce e o direcionamento desse atendimento com segurança do que eu afastar esse paciente, não acolher ele e dizer a ele, não posso porque não é presencialmente, veja bem, eu vou perder um pouquinho de qualidade se eu gravar sua voz direto, se você me mandar um áudio e eu aplicar, né, direto aqui no meu software de voz. Então, eu acredito que a grande palavra para essa situação é bom senso, responsabilidade e ética. E isso não quer dizer que seja no teleatendimento, isso quer dizer que isso é a prática do fonoaudiólogo. Porque no nosso consultório, a gente também precisa ter bom senso, responsabilidade e ética. Porque não é todas as vezes que o paciente vai ao meu consultório que eu consigo avaliar ele no primeiro atendimento. Não é todas as vezes que ele vai ao consultório que eu tenho um rendimento de 30 minutos de sessão. Não é todas as vezes que ele vai que eu planejo uma estratégia e quando ele chega eu consigo executar aquela estratégia. Então, eu acredito que a gente tem uma ferramenta de conectividade, a comunicação está aí. A gente tem obrigação e responsabilidade ética e profissional com essas pessoas que precisam do nosso atendimento. Nós somos profissionais de saúde e a gente precisa manter esse atendimento. Lógico que a palavra de ordem não é manter o aspecto financeiro, é manter o aspecto do trabalho, do cuidado. Quando a gente escolheu ser fonoaudiólogo, a gente priorizou o cuidado. Eu queria cuidar da vida, modificar a vida daquelas pessoas. E, sinceramente, eu estou feliz demais da gente estar discutindo isso. Né? Eu vivo as meninas, tem um monte de gente aqui da clínica que eu estou vendo, um beijo pra galera. No final, eu vou dar um beijo para meu pai, para minha mãe, para todo mundo. A ideia é que a gente, de fato, discuta e entenda que a gente não pode virar as costas para essas pessoas. Eu tenho certeza que esse seu acolhimento foi muito mais valioso do que você ter medo, se engessar no processo da avaliação individual e falar, olha, eu não posso te ajudar porque eu não posso ir na sua casa, né? Ou até, por exemplo, no meu caso, que eu estou trabalhando em um hospital que tem casos de coronavírus. Eu vou expor um paciente para se encontrar comigo? Não vou. Eu estou tendo o benefício de estar na minha casa isolada, de não ter contato físico com ninguém. Se eu puder continuar fazendo isso com essas pessoas, eu vou continuar fazendo, vou continuar vendo as netas, os filhos, os meus teleatendimentos, e dizendo, quando a gente voltar, a gente se abraça. Mas quando a gente voltar a se abraçar, eu tenho certeza que sua voz vai estar melhor. Eu tenho certeza que sua comunicação vai estar melhor. Que você conseguiu fazer seu trabalho, que seu filho desenvolveu. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que é um momento atípico, a gente está suando, né, para correr atrás disso, para criar estratégias. Então, Letícia, lá da clínica mesmo, Letícia está fazendo jogos
para disponibilizar para os pacientes jogos direcionados de estratégias terapêuticas. Então, assim, por exemplo, o pacientinho está treinando R vibrante, ela faz jogo da memória com palavras com R vibrante. Disponibiliza esse recurso para ir brincar com os pais, né? Então, assim, as meninas disponibilizam atividades para imprimir, outras que não podem imprimir, a gente disponibiliza atividade na clínica, a gente leva a atividade até a casa do paciente. Então, tem muitas formas. Sim, Agora, sim. se a gente começar a se engessar em um processo, né, de tipo assim, eu não sou muito boa nisso, eu não quero, né, eu não sei bem, não, os idosos, Marina trouxe para mim, Rafaela, no primeiro dia foi muito engraçado. Eles botavam o celular de cabeça para baixo, botavam de frente. Mas hoje eles já colocam o celular, tudo bem. E eles ficam esperando que Marina ligue para eles, que Marina mande mensagem, né? Tem um pacientinho da gente lá, que a mãe dele é minha colega lá do hospital, e a mãe dele trouxe esse feedback para mim, Rafaela, ele tá muito feliz. Ele fica querendo mandar áudio para Shirley, dizendo que ele aprendeu a fazer o fonema que eles estavam treinando. Ele quer fazer uma atividade e mandar áudio. Então, eu acredito que a gente se ligou a esse paciente de uma forma também diferente. Diga, Sim, pessoal, sim. para o salão. E você falando, a gente vai falar mais lá na frente como é que a gente tem feito e tal, porque a minha experiência é muito mais com o SUS, a sua é uma realidade diferente, mas eu percebo que quando a gente diz, vamos fazer uma teleconsulta, então eles ficam na expectativa desse dia, a gente lá no ambulatório atende criança também, a criança se arruma, a criança bota perfume, a criança... Então, assim, é uma coisa motivacional, não tem sido, pra mim, ao meu ver, algo que, assim, tá afastando os meus pacientes. Eu não vejo isso, mas eu vejo que a gente precisa realmente sair da caixinha, que os pais precisam também se reinventar, ou os cuidadores, ou quem está de fato nesse set terapêutico que antes era a gente que controlava o set de alguma forma, e agora a gente não tem essa forma tão direta de controlar isso. Né? Mas eu também percebo que existe uma motivação, é motivacional realmente para eles isso. E eu acho que esse momento aqui, e a sua fala é muito boa. E quando eu digo que eu estou muito feliz de estar aqui com você, é porque de fato você provoca isso nas pessoas. Você faz com que as pessoas pensem sobre o que elas estão fazendo. Né? E até as nossas conversas mesmo, independente de live, você me fez parar para pensar e dizer assim, não, eu não posso parar aqui. Tem como eu continuar, tem como eu ajudar. Existe uma responsabilidade e compromisso com essas pessoas. Né? E essas pessoas precisam da gente. Da gente começar também a avaliar a nossa própria prática. Né? Porque, repare como a gente está... Algumas dificuldades, elas estão surgindo porque a gente está envolto ao processo diário do paciente. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu de novo. Uma das minhas pacientes estava em Salvador, ela é daqui de Salvador, né? E aí foi para Jacobina passar agora o isolamento com a família. E aí a gente usa o tubo, o tubo, né, de silicone para fazer exercício do trato vocal semi-ocluído. E ela trouxe para mim, Rafa, não tô conseguindo fazer, porque eu tô cheia de netos, o menino pega meu canudo e some com o canudo. Oh, e aí Deus. tá uma confusão. O que eu tive que fazer? Precisei adaptar para ela. Né? Ela falou, aí no outro dia ela falou, me mandou mensagem, Rafa, perdi o exercício que era para eu fazer. Aí eu falei, então vamos lá, vamos adequar. E muitas vezes, quando a gente está no nosso consultório, a gente esquece dessa adequação. Então, eu faço um planejamento terapêutico baseado, lógico, na minha expertise científica, no caso do paciente, mas eu esqueço o ambiente que esse paciente está envolvido. E agora a gente não pode esquecer. Porque se é uma criança, por exemplo, como eu disse lá no exemplo, mais no início, que não tem brinquedo, não adianta eu chegar se eu não estivesse na casa dela, eu não ia saber. E eu tô lá como minha terapia achando que a criança tá ok. Ou então você com seus idosos. Então tá botando espessante. Tá com espessante, né, seu Joãozinho? Tô com espessante. Aí seu Joãozinho chega no dia, seu Joãozinho, pega lá o espessante pra gente ver se o senhor tá espessando direito isso em casa. Aí seu Joãozinho, veja bem. Doutora, acabou o espessante hoje. Né? Ou então você acha que seu Joãozinho tá com o utensílio adequado, e você diz pra ele, mostra pra mim onde que você come. Cadê o seu garfo? Cadê a sua faca? Cadê o seu copo? Então, eu acredito que é, de fato, um momento da gente se mexer. E talvez nunca mais a gente volte a ser como a gente era antes. E né? não Porque vai. A gente não pode, eu sempre falo isso, a gente não pode chegar com a malinha da fonoaudiologia,
achando que vai salvar o mundo e esquecendo a história daquela pessoa, esquecendo o ambiente em que aquela pessoa está vivendo. Não tem mais essa opção, né? Então, assim, se eu estou fazendo lá um atendimento e passa, inclusive depois a gente vai ter um parêntese sobre dicas para fazer o teleatendimento, né? Aí estão menino gritando, tem uma outra casa que não tem iluminação, tá um monte de gente gritando. Como é um setting terapêutico daquele paciente para dizer para o meu paciente de voz, fique calmo, respire, né? Não vai rolar. E eu já ia puxar esse assunto mesmo, você falando isso. Como fazer? Como é que você tem feito? Porque aí depois eu falo da minha experiência, mas é bem diferente da sua. Eu acho que vai ser rico por isso. É muito diferente. Meu público é diferente, tanto de faixa etária quanto de classe social, econômica. Eu acho que é um pouco diferente. Aí eu queria saber se. Eu faço um atendimento normal, Ivna. Eu marco Tá. horário, eles têm o mesmo horário, o tempo terapêutico é igual, porque eu atendo adultos, então não tive necessidade de adaptar esse tempo, então o tempo de atenção deles já é ok para mim, mas sei que com crianças as meninas estão adaptando o tempo de sessão por causa do tempo de atenção da criança, né? Às vezes elas não conseguem mesmo ficar no celular 30, 45 minutos. E aí eu sigo o meu planejamento terapêutico mesmo, né? Como se fosse lá, no caso do paciente de voz. Fica na frente da câmera, faz exercício comigo, ensino. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma colega de trabalho falando, Rafaela, eu tô sentindo muita dificuldade nos manuseios laríngeos. Eu falei, olha, todos os meus pacientes, eles fazem o próprio manuseio laríngeo. Então, eu vou, por exemplo, no consultório, né? Vou para trás, faço o manuseio laríngeo do paciente e digo para ele, mostra para mim e faz você agora. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, Ivna, vamos lá, vamos fazer o exercício? Vou fazer o modelo, você repete. Né? Não ficou bom, vamos de novo. E aí, a gente vai ajustando a terapia como se fosse num setting terapêutico da clínica. Mesmo que você nunca tenha feito isso antes, no caso. Ou Sim, esse sim. paciente já mesmo. Tá, tá. Renova os exercícios, veja se ele está bem, se ele não está. Às vezes, se o exercício não está tão bem ainda, eu não tenho segurança. Assim como acontece presencialmente, eu não deixo ele fazendo em casa, treino na próxima consulta, mando áudio, como faço também no consultório, né? Então, mando áudio com o modelo do tom, da execução, porque aí é mais específico de voz. Ótimo, ótimo, ótima estratégia. Porque você dá um Sempre que eu modelo que faço. ele tem uma. Perfeito, perfeito. Sim. Ótimo. Agora a gente tem também, inclusive, na própria resolução do conselho, tem isso lá muito claro, que o atendimento, o teleatendimento pode ser sincrônico ou assincrônico. O que isso significa? Que ele pode acontecer em tempo real, ou seja, fazendo chamada de vídeo, fazendo as mensagens, né, chamadas de áudio, ou você pode disponibilizar o processo terapêutico e monitorizar depois, que seria o modo assincrônico, que não é em modo real. Isso tem acontecido muito na PED, né, nas crianças. Então, o que as meninas fazem? Elas disponibilizam, fazem uma consulta com a criança, isso aí o paciente já é atendido. Faz uma consulta com a criança, explica o exercício, explica para o pai, explica para a mãe, disponibiliza o exercício para eles treinarem e pedem para eles mandarem um vídeo de como que eles executaram. E aí, em cima do vídeo, elas devolvem fazendo a avaliação do que foi visto, dando alguma orientação para seguir aquele treino ou não, e aí vai monitorizando até o próximo atendimento. Então, tem muitas opções. Dá para a gente fazer inúmeras coisas. Eu acho que, assim, é momento da gente discutir mesmo. Eu tô tendo muita dificuldade de acompanhar, falar, raciocinar e ler as perguntas. Eu acho que Eu tô vendo aqui. A plataforma que eles estão perguntando, a plataforma que a gente usa. Eu já usei o Zoom, já usei o Hangouts. Foram as duas que eu consegui usar. Com pacientes que eu já tenho atendimento há muito tempo, né? Tem 2 anos em atendimento, que são pacientes neuromusculares que normalmente eu atendo. As pessoas preferem pelo WhatsApp, pela videoconferência mesmo do WhatsApp e a gente faz. Mas normalmente eu faço pela plataforma Zoom ou Hangouts. Eu não sei você se tem outra que você usa. Eu uso muito o WhatsApp porque é o que eles mais estão à mão, né? E aí a galera quer comodidade. O Zoom não estou mais usando por causa desse negócio, só estou usando o Zoom para as reuniões mesmo, de grupo, da clínica e de grupos de trabalho, porque como eu também trabalho com fono empresarial, né, de treinamento, então a gente faz reunião da galera do treinamento, da galera de comunicação, de jornalismo,
E o Hangout, até estou utilizando na minha própria terapia, que é ótimo, que eu utilizo com Bruninha, que estava até aqui também. Beijo, Bu. Falando disso, Super galera. da questão sincrônica e assincrônica, eu faço teleatendimento, a gente vai falar já, quando for o desfecho, sobre isso. Mas a gente tem pensado em fazer, vamos supor, fazer um vídeo expressando, né, para ficar uma coisa já gravada, para que os pacientes vejam o que é um semilíquido, como é que fica um pastoso, para que seja referência para a gente mandar para eles, depois que a gente já tiver orientado pelo vídeo, feito junto com eles, tudo isso, mas ter uma coisa que fique memorizada e eles possam recorrer no momento em que não está com a gente. Então, acho que isso também é uma estratégia que pode funcionar. Falando também do Ambu que a gente faz, então mostra como é, mas já com treino prévio antes, eles já foram treinados, mas disponibilizar essa questão dessas gravações para ele, que eu acho que ajuda muito. E isso é uma ideia boa que você falou aí, da pessoa gravar para ver como ela está fazendo. Gostei disso. Gostei. Só que é uma coisa que eu quero chamar bem a atenção, até para a galera ficar alerta. Não disponibilizem treinamento com narração. Então, por exemplo, para fazer a fono gravando, para voz rouca, faça tal exercício. Isso é proibido pelo conselho. Se esse paciente pegar o seu vídeo e veicular no YouTube, você pode ter um problema. Então, assim, é proibido. Daniel tá aqui, né, Dan? Daniel já me orientou isso. Não pode disponibilizar o vídeo da estratégia, tá? Então, por exemplo, no meu consultório, quando eu tô lá com o meu paciente, eu quero gravar o exercício, ele faz. Eu gravo ele fazendo. Eu treino ele e eu gravo ele fazendo. E aí já mando para ele o vídeo. Como a gente está em uma situação agora, né, atípica, e aí quando eu realmente preciso gravar o exercício, eu gravo o exercício sem orientação nenhuma e mando. Porque aí não sei para que serve, então não estou dando terapia para qualquer pessoa. Porque a grande questão do conselho é, a gente não pode ensinar exercícios para leigos. Então, se ele pega o meu exercício e disponibiliza no Instagram, dizendo assim, o que minha fono mandou fazer quando ficar rouco, não significa que eu tenho a segurança de que aquela pessoa que está fazendo o exercício, ela realmente tem que fazer aquilo, e se ela está fazendo bem. Então, eu não tenho segurança sobre o meu processo terapêutico. E aí eu volto e digo, responsabilidade e ética. A gente precisa estar junto com isso, tá? Eu vi que a galera falou que faz no WhatsApp e no Skype, e o Skype também é bacana, né? O Skype também. Tem uma pergunta aqui de Camila, perguntando aqui, que eu vi agora. Como a gente pode garantir que o paciente não vai gravar as nossas sessões? Existem aplicativos que têm essa possibilidade. Como a gente pode garantir? Com relação de confiança, como acontece no físico. Então, a primeira coisa que eu falo é, não pode gravar a sessão. Eu tô confiando. A gente já teve paciente no físico, me corrija, eu já tive paciente que gravou minha sessão toda sem eu saber. Então, assim, é uma relação de confiança. Eu oriento o meu paciente, o conselho não permite que a sessão seja gravada, é proibido, tem uma sanção ética, se isso acontecer, vão ter repercussões, por favor, não faça. Se você precisa de algum arquivo para ver depois, me diga que eu entro em contato com você, te oriento, pode ligar, aí às vezes o idoso, porque eu quero lembrar disso depois, a cuidadora quer falar para a família. Pede para a família me ligar, eu oriento tudo de novo, não tem problema nenhum. Faço um relatório, mando no e-mail, como tudo deve ser. Né? Daniel falou, o fonoaudiólogo é responsável pela segurança das informações. Isso. Então, assim, essa segurança, Dana, significa que a gente é responsável por também a gente não disseminar. Né? Que também tenho visto muita gente postando coisa de teleatendimento. A gente não pode postar o atendimento do nosso paciente. Tá bom, gente? É proibido. Isso. E aí, com tudo isso, a gente discutiu que eu quero que você fale um pouquinho e desenvolva falando sobre as novas habilidades, né, comunicativas do terapeuta. Como é isso agora, a partir de agora, embora você já venha falando desde o início da live, mas eu queria que você aprofundasse agora nesse momento para depois a gente fechar. Você já falou bastante das questões de como você tem feito, mas eu queria compartilhar também uma experiência muito legal que eu estou vivendo no ambulatório. E acho que vai ser um gancho bom você falar dessas habilidades comunicativas, para depois a gente, infelizmente, ir finalizando.
A gente faz live 2, que eu gostei desse negócio de fazer live. Bem, olha só. Acho que tem algumas pessoas aqui que me conhecem, né, e sabem que eu sempre trabalho com comunicação. E aí eu queria dizer que a comunicação, ela não vai só da voz, vai da roupa que você está usando, do rosto, do cabelo, da forma que você está. Eu usei isso na minha outra live com Luísa, e aí a Michelle disse que até hoje lembra disso, que a nossa comunicação abraça o outro. Então, assim, quais são os desafios comunicativos? Me julguem, mas ok, eu vim maquiada para a live porque eu estou em isolamento social, não estou me arrumando e queria vir maquiada, né? Eu também me maquiei. E aí, Rafaela, eu também. Você faz isso com seus atendimentos domiciliares? Claro, porque o meu paciente já está em casa isolado. Ele não é obrigado a me ver todo descabelado, com a roupa horrorosa, né? Então, assim, coloquem calça, coloquem uma roupa sóbria. É como se vocês estivessem no seu consultório. Eu acho que a grande sacada é você trazer o profissionalismo desde a sua imagem. Então, algumas pessoas têm dito, eu tô engraçado. Ontem Paula me comentou, meus pacientes, eles vão ser os pequenos, eles vão de blusa e de cueca. Aí eu digo, pois é, tem fundo também que vai só com a parte de cima da blusa. Não dá para ser assim, né? Outra coisa que eu tenho recomendado é um fundo neutro. Se vocês observarem, eu tô com a parede branca. Né? Se eu virasse em outro ângulo da minha casa, em que passassem pessoas, que não vai acontecer porque eu tô sozinha, mas assim, então, tem gente que falou, eu tava numa reunião, meu marido passou de cueca atrás. Ou, eu tava numa reunião, minha filha passou sem roupa, sem blusa. Então, entendam que aquele local, ele tem que ser sigiloso. A gente não pode estar fazendo atendimento em locais com outras pessoas, né? Se isso não tiver possibilidade de você fazer em um cômodo sozinha, você não pode fazer o teleatendimento. Então, o sigilo vem daí também. E a comunicação dessa mesma forma. Desculpa te interromper, Rafa, é que isso tem na resolução. Privacidade, sigilo, confidencialidade, tudo isso. Sim. E aí, eu trago isso porque tem gente que, mas eu tô em casa, meu marido tá, se tranque no quarto, tranque o marido no banheiro, faça alguma coisa, mas não fique com o seu marido no mesmo cômodo que você, né? A gente tem que entender que as relações, elas são duplas. E eu pergunto pro meu paciente, você tá sozinha? Né? Por exemplo, eu atendi uma paciente que atende disfagia psicogênica. E eu sentia que tinham outras pessoas. Aí eu falava pra ela, você tá sozinha? Aí ela falava, tô. Aí eu falei, eu sei que tem alguém aí. Vamos chamar essa pessoa que tá aí para ela participar da nossa sessão? Bota ela sentada do seu lado. Então, também é uma forma de você, entender que aquilo vai ser colocado. Sobre os mecanismos de comunicação, Ivna, recursos, né? Recursos extras, então, assim, arquivos que você pode compartilhar com seus pacientes. Você também dá suas pausas. Se cuidar enquanto profissional mesmo. Desculpa. E também até estava lendo uma notazinha falando do cansaço que a gente está tendo e está exposto a essa quantidade de informação por tela. Né? Então, assim, a luminosidade maior, a gente está toda hora sendo bombardeado por informações. Então, trazer a comunicação, me botou ali, a comunicação que abraça, para abraçar esse paciente, abraçar essa família e dizer para ele, eu tô aqui. Né? Então, é isso que eu tenho recebido dos meus pacientes. É dizer assim, Rafa, quando ligam, já ligam com um sorrisão, né? Eu digo, eu mando mensagem, tô aqui, vamos lá? Aí ele, vamos. Aí quando eu já tá de sorrisão. Aí quando acaba, agradecem por ter aquele momento de cuidado. Porque a gente tá cuidando deles e eles estão cuidando deles mesmos. Então, é um processo de autocuidado que a gente tem que trazer também pra gente. Né? E aí, nós, como profissionais de saúde, quem que tá cuidando da gente? Né? Tá punk. Quem tá no hospital tá vendo a gente conversando sobre isso essa semana, né, Aninha? Como que a gente tem se deparado com isso, como é difícil a gente ser um possível vetor de comunicação, como é difícil a gente não estar sendo abraçado pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente ama. Então, eu amo fazer meus atendimentos com meus pacientes. Hoje mesmo, de tarde, eu fiz. Eu fico feliz pra caramba. Eu combino com eles de lanchar junto quando tem alguma coisa assim. Hoje mesmo, eu combinei com uma paciente minha. Eu falei, a gente vai fazer o exercício. E ela ama café, né? E aí, depois a gente toma um cafezinho no final da sessão, tá bom? E aí, ela ficou felizona, a gente conversou. Então, é o meu jeito.
é o jeitinho, Sim. Rafaela, de ser. É o que eu faço no meu consultório. Né? Então, no meu consultório, eu troco comida com eles. Né? Então, eu compro um bolo, levo, eles trazem comida. Eu não sei se é diferente, então estou tentando trazer a minha realidade pessoal para esse momento que está sendo difícil para mim e também difícil para eles. Né? E também estou sendo abraçados por ele. Né? Quando mandou mensagem, ontem mesmo, minha paciente mandou mensagem, foi aniversário dela, foi uma paciente de paralisia de entrega vocal, que a gente conseguiu. A gente está em processo de alta na quarentena. A voz dela deu um... E ela falou para mim, Rafa, eu tô feliz demais de ter continuado a terapia na quarentena, porque eu estou em casa, estou conseguindo fazer meus exercícios e minha voz só voltou porque a gente continuou. E ontem foi o aniversário dela. E aí ela traz para mim, aí eu mandei parabéns no WhatsApp, aí ela falou, como foi? Eu que tenho que agradecer pela Fono que trouxe a minha voz de volta. Aí eu já liguei para ela hoje E o dizendo, e aí, quanto me isso conte. nos alimenta, né? O quanto isso nos alimenta nesse momento de distanciamento. E vindo você falar, eu. Desculpe te interromper, mas é porque, como eu sempre falei, né, Rafaela, ela cria umas coisas assim na gente que a gente faz a gente pensar um bocado. E aí eu tenho uma experiência em um hospital que é referência para Covid. E aí, às vezes, acontece, tem uma avaliação para fono, um exemplo. O médico faz um pedido e é Covid. E aí a gente já tivemos outras lives discutindo, né? Qual é o momento da gente ir, não ir. Mas o fato, e aí entra na live de hoje de teleatendimento, que muitas vezes a gente não precisa ir no leito para fazer a anamnese no paciente que está COVID, a questão da exposição do profissional, mas a gente faz a ligação. Quando a gente faz a ligação, fala com o paciente, é isso, é a comunicação que abraça. Ele se sente acolhido, ele se sente, sabe? E quando a gente vai presencialmente, a gente fala, olha, foi a gente que ligou, e aí a gente já vai conhecendo um pouco mais o paciente, não chega lá, né, de uma forma tão leiga, tão vazia. E isso tem passado para a gente muito isso, do quanto que eles se sentem assim, como você está falando, do quanto que é importante essa nossa Cuidado. comunicação para eles, é um cuidado. Mas É. isso não é só da agora do Covid. Isso é porque a gente tem que fazer no dia a dia mesmo. Faz no consultório, faz na beira do leito, faz no domiciliar. É o cuidado. Mas o bom é que esse momento de pandemia, se é que a gente pode tirar várias coisas boas, é da gente realmente se repensar. E eu espero que quem esteja aqui tenha aberto as caixinhas mesmo e tenha repensado. Pare de ser tão rígido, né? E que o quanto que está sendo bom mesmo, o quanto que está sendo legal a gente rever as nossas práticas. E eu tenho essa experiência mesmo E das ampliar. meninas falando. Exatamente. Assim, Ai, óbvio que a aí, gente quer abraçar, literalmente, a gente é de abraço, de beijo, né? eu fico, assim, tem muita coisa efervescendo dentro de mim, em vários âmbitos, assim, sabe? Falando desse negócio do Covid, eu vi relatos de pessoas que falavam que era muito difícil ver o medo dos profissionais de saúde em se aproximar deles. Eles se Então, sentiam jogados no quarto. No início, assim, logo que aconteceu, né? Que a gente não sabia direito lidar com aquilo. E aí também tem um outro lado, né? Assim, a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional de saúde, a gente tem que se cuidar sim. Né? Então, assim, lá no Hospital das Clínicas, a gente fez um fluxo diferente de atendimento. A gente não é para falar disso hoje, mas você sabe que falar é um negócio que roda com a gente, né? E aí a gente fez também pensando em garantir a nossa saúde mental pela redução da exposição. Só que a redução da exposição não significa diminuir a qualidade do cuidado. perfeito. E aí eu quero fazer isso, assim, sabe? Falar, não importa se você está fazendo vídeo, se você está fazendo áudio, se você está mandando uma mensagem, queira ter aquele tempo com seu paciente de qualidade. Otimize o cuidado, dê o melhor que você puder dele, para ele, porque eu me recuso a fazer menos do que isso em qualquer coisa que eu faça na minha vida. Né? Então, assim, pode não ser o melhor que existe, mas é o melhor que eu posso oferecer. Então, nesse momento, quando você traz para mim que liga e o paciente já se sente tocado, eu não esperava nada diferente disso de você, que é uma das pessoas mais humanas que eu conheço em relação ao profissional. Você falou no início que aprende comigo, mas eu aprendi com você e aprendo todos os dias. E sou realmente agraciada de conviver com pessoas que só me modificam positivamente.
em dizer assim, ó, a gente está aqui nessa vida, nosso propósito é tocar a vida do outro. E a gente pode Sim, tocar a vida do outro com uma mensagem, com uma voz, com uma ligação, com um atendimento. Eu tenho certeza que nossos pacientes estariam muito mais desamparados se eles não tivessem a gente, independente da situação que seja. Que qualquer é. coisa, se de melhor qualidade, vai ser mais positivo do que a gente falar, não estou atendendo, a clínica está fechada. Minha clínica está aberta. Então, Minha clínica está sim, aberta. Né? A gente está com a clínica aberta, a gente exatamente. está funcionando em horário reduzido, eu estou com poucas horários de presencial para realmente só para quem precisa. E as meninas estão aqui, todo mundo manda um beijo para a galera. Ó, Mas a daqui gente a está dizendo pouco assim, a ó, live é vai cair. proximidade. Daqui a pouco a live vai Tá, cair, a gente volta para fechar, certo? Para dar o desfecho, tá, tá? tá. Vai Deixa eu organizar. falar uma coisa disso que você falou. Eu assisti uma aula de professor Acari, você falando de humanização, que é um médico que trabalha com doença neuromuscular. E ele disse uma frase que me tocou tanto. Essa frase não é minha, não sairia de mim essa frase com certeza. Então eu falo de quem foi ele, do Acari. E ele disse assim: todo mundo tem um dom. E quando a gente descobre o nosso dom, a gente precisa trabalhar esse dom. Porque trabalhando o dom, ele se transforma em talento. E a gente não pode deixar o nosso talento com a gente. A gente precisa fazer com que o nosso talento modifique a vida do outro. Você, com o seu talento, você deve fazer com que o outro seja feliz. E eu acho que é muito isso que você traz. Né? É esse dom da gente de abraçar com a comunicação, é esse dom da gente de cuidar do outro. Eu acho que esse é o grande propósito. Não importa se é à beira do leito, não importa se eu estou na UTI, se eu estou na casa do paciente, eu só estou fazendo teleatendimento, não importa. Isso é o que eu preciso fazer e eu preciso ter isso como objetivo, né, de vida profissional. E eu acho que você traz muito isso no seu discurso, na sua prática, porque não é só falar. Você não só fala, você faz isso na sua prática. E eu posso falar com propriedade porque eu trabalhei com você e eu sei que você faz isso na sua prática. Por isso que eu estou muito feliz de estar falando isso aqui para você. E em rede, sei lá, nacional, pode dizer? Pode, né? Brasil todo tá vindo? Isso, Não! pede que não precisa do Internacional, Brasil que tem inteiro gente aí que nessa tá em live. Portugal. Desculpa, a Ah, é Luísa tá em mesmo? Portugal. Mundial nessa live. Não. Arrasou. Confio no continente. É. É E assim, se fechar a live, gente, se fechar, a gente volta, tá? Com a live. E aí, eu Rafa, penso, eu eu queria que penso você. que Oi? eu prefiro que a gente não fique fazendo essas coisas tão emotivas, porque eu posso chorar. Ah. Eu queria que você falasse como é que tá sendo isso com os planos de saúde, porque isso não é a minha realidade, então eu não sei falar, tipo, eu não sei dizer em relação ao plano, que aí depois eu falo do SUS e a gente completa a live. Os Tá planos de saúde, eles liberando tudo autorizaram. bonitinho. Os planos Sim, autorizaram os atendimentos online, inclusive o faturamento está acontecendo de forma diferente. Eles não estão exigindo nem a guia física, inclusive por causa da contaminação, e também para não exigir que o paciente faça assinatura. Então, a gente está rodando as sessões, né? A minha secretária está lá na clínica e a gente vai pedindo as autorizações e até tentando regularizar isso. O que eu penso sempre, gente, assim, lógico que eu não vou ser hipócrita, né? Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa que tem muitas pessoas envolvidas e o aspecto financeiro é de fato importante, né? O que eu disse, assim, quando eu acho que um dos dias mais difíceis, eu nem posso chorar, mas um dos dias mais difíceis para mim nessa pandemia toda foi no dia que eu tive que gravar um vídeo na clínica dizendo que eu ia fechar a clínica. Eu gravei o vídeo e depois eu chorei tanto, porque era tanta angústia de falar assim, meu Deus, e agora? Essas pessoas vão para onde, sabe? A gente não sabia direito como que ia funcionar, como que os pacientes iam ser atendidos. Eu ficava pensando na galera que estava fazendo pós-operatório com a gente lá, quem estava preparando para a cirurgia. Então, assim, eu acho que nada menos do que isso, para mim, é ser fonoaudiólogo. Né? Quando eu escolhi ser fonoaudióloga, eu sabia que eu ia ser isso. E sendo empresária, eu também quero levar isso. Então, assim, eu preciso sim rodar a clínica, mas eu também estou preocupada com minhas fonos que estão em casa, eu estou preocupada com a secretária que precisa continuar com o trabalho dela. E aí a gente precisa se reinventar mesmo. Né? É um momento da gente entender que ninguém vai ser o mesmo quando acabar tudo isso. Muitas coisas a gente está aprendendo,
né? Então, assim, pô, acabou, teve a pandemia, fechou a clínica. Eu fechei a clínica toda, não tinha ninguém lá, secretárias. Aí depois eu falei, e aí, discuti com o Paulo e com a Camila, falei, vamos ter que organizar isso. Aí voltei. E o meu primeiro ponto foi, a gente vai manter os atendimentos e depois eu resolvo a parte financeira. Falei, vamos Que lá, vamos lindo. atender, eu vou manter os atendimentos e depois eu dou um jeito, peço atrasado, as solicitações. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu organizar. E tá bem, sabe? E tá bem mesmo. Que bom. Do ponto de vista dos pacientes estarem, inclusive, procurando novos, né? A gente está fazendo avaliações, a gente tem psicólogo também, o Vicky Pedro está aqui com a gente. Os meninos da psicologia estão arrasando no atendimento, né? Pacientes que eram nossos, que já conheciam a psicologia, os psicólogos da nossa clínica, estão querendo fazer o atendimento agora, na época da pandemia, para organizar a cabeça, né? E lidar com tudo isso. Os nossos psicólogos, eles estão amparando, inclusive a nós mesmos, né? Assim, dando esse suporte psicológico para a gente. Então, eu acho que é um momento muito rico mesmo. A gente pode parar e ficar parado, com medo. Sim. Ou a gente pode se mexer e ir para frente. Ontem eu tive a graça de ser influenciada digitalmente para conhecer um documentário de Brené Brown. Até indiquei para vocês. E onde ela fala de duas coisas que para mim eram tão antagônicas e depois disso eu fiquei tão tocada e estou pensando tanto nisso desde ontem, elaborei um pouquinho com Bruninha hoje, sobre vulnerabilidade e coragem. Para mim, se tivesse que escolher duas palavras para definir nosso momento, eu falaria isso. A gente está na maior vulnerabilidade e por isso temos que ter a maior coragem. Porque ela traz assim que só quem é corajoso consegue se colocar em uma situação vulnerável. Então, quando eu olho para todo mundo aqui, batendo coraçãozinho, batendo, não é porque é fã de mim, né, minha fã ou sua, é porque está compartilhando dessas angústias, né? Porque também está se sentindo vulnerável, porque é difícil mesmo a gente se reinventar. Então, eu acredito que quando a gente pensa, quando a gente se coloca nesse lugar de, pô, ok, tá difícil, vamos lá. Todo mundo tá vulnerável. A gente tá vulnerável pessoalmente. A gente tá com medo de estar doente, a gente tá com medo de adoecer nossa família, tá com medo de alguém morrer. Mas a gente precisa ter coragem para continuar tendo o nosso propósito de vida, que é modificar a vida dessas pessoas e cuidar. Então, Perfeito. eu acho que é isso, assim. Eu já Então, ficaria assim, feliz. agora vocês entendem porque que eu convidei Rafaela Góes para estar falando sobre isso, Minha mãe tá porque mandando não altos é. corações. Minha mãe tá morrendo. Mãe, beijo, Porque te amo. eu acho que a gente precisa tocar as pessoas que estão aqui, porque elas vão ser tocadas e vão tocar outras pessoas. E eu acho que isso é um propósito da live também, né? Da gente propagar isso que a gente faz, essa troca, tudo. Eu não sei por que a live não caiu, porque eu acho que já deu 1 hora de live. Não sei se o Instagram resolveu nos presentear ou se é coisa nova, não sei. Mas vamos lá. E aí você fala dessa parte, né, do particular, dos convênios. Alguém perguntou se precisa mostrar a carteirinha do convênio, alguma coisa aí, Rafa. Precisa, Precisa. né? Olha como está funcionando agora. Eu vou até dar essa dica para vocês organizarem. As meninas, mesmo na avaliação presencial, elas pedem toda a documentação online para os pacientes, para que elas evitem. Eu também Ó, tenho que cuidar agora da... vai cair, tá, gente? Faltam 20 segundos. Então, bora encerrar e eu volto falando Vamos disso, da encerrar. documentação. Vamos encerrar que a gente fecha, tá bom? Voltem todo mundo, por favor. Tá, volto. Ela já tá entrando. Pronto, todo mundo voltando. Todo Eu mundo vou voltando. falar quando tiver todo mundo aí, vou ficar esperando. Vai continuar esperando, né, Rafa? Não mandei esse negócio cair, o negócio tem que ser limitado. Amiga, a gente E alguém vai perguntou, tá gravado, sim, tá? A live tá gravada. Eu acabei de colocar aqui no IGVT. Tá tudo gravadinho. vai fazer no YouTube. Ai, meu Deus. Vai ficar 6 horas, 10 horas lá, safadão. Vamos voltando, né? A gente estava falando sobre as autorizações. Como eu falei, o cuidado ele tem que ser com o paciente, com o profissional. Ó, o Daniel voltou. Com o profissional e com as nossas secretárias também. Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem pede toda a documentação pelo e-mail. Então, a gente pede para eles tirarem foto, escanear e mandar documentos pessoais, comprovante de residência, a carteirinha do conselho e do convênio e a solicitação. E as meninas já pegam a autorização online
para fazer o atendimento. Se ele for presencial, quando ele chegar, ela já tem a guia só para o paciente assinar, para evitar que elas fiquem manipulando também coisas na clínica. Então, também preservo minhas secretárias fazendo isso. E se for o atendimento online também, a gente gera uma guia e aí manda para ele a autorização das sessões que ele vai poder fazer. Então, a gente está lidando com isso. Alguns convênios, a exemplo do Amil, eles disponibilizam token. O que é o token? É um número de liberação da sessão que vai para o telefone do paciente. Então, a gente pede as meninas da clínica, né, minhas secretárias, elas pegam a autorização, aí o paciente informa o número e a gente lança lá na clínica, no sistema, essa autorização. Alguns pacientes, eles vão ficar com um gapzinho de algumas sessões, mas a gente mais para frente resolve. Né? Isso é fácil de resolver. A gente não está tendo nenhum problema até agora. A maior parte dos convênios, eles de fato estão disponibilizando esse faturamento online. Então, a gente nem manda as guias físicas, então não precisa assinar nem nada disso. Mas está tudo lá arquivado, porque depois, quando passar a pandemia, eles vão auditar pessoalmente as guias que a gente fez o atendimento. Então, tá tudo organizadinho lá. Entendeu? Talvez eles queiram que mande, mas aí também já voltou ao normal, a gente coleta as assinaturas dos profissionais. Alguém perguntou aqui, ó, Rafa, no caso de convênio que só autorizam mediante apresentação de carteira física, como o Bradesco, também está assim? Ó, a gente não tem essa realidade, tá, Lori? A gente pega os dados da carteira, né? E as meninas pegam autorização com os dados da carteira no nosso sistema da clínica. Que a gente tem um sistema operacional da própria clínica, né? E aí não tá tendo problema, né? Não tá. Nenhum convênio. O mais difícil que está tendo é o da Promeja, que ainda é o único convênio que está exigindo as guias físicas. Então, alguns pacientes precisaram ir lá para assinar e outros a gente emitiu a guia. E foi o que eu falei na outra parte, em detrimento do cuidado, a gente fez o atendimento esperando faturar depois. Porque, de fato, a gente queria Entendi. A minha realidade é um pouquinho diferente da de Rafa, porque eu atendo SUS, né? Então, o que foi que a gente fez? Eu faço parte de um ambulatório neuromuscular, onde tem mais de 100, 200, 300 pacientes. E a gente organiza esses atendimentos uma vez na semana, tá? E aí, o que a gente fez? A gente fez uma lista desses pacientes, a gente ligou para esses pacientes, nos organizamos enquanto equipe multi, que foi uma coisa muito legal que você falou, dos seus psicólogos, da atenção. Lá no ambulatório também a gente tem físio, tem fono, tem enfermagem, psicologia, médico, nutrição. Tem muitos profissionais. E o que a gente tem feito? A gente tem feito essa teleconsulta através do Zoom, só que a gente marca previamente com o paciente. A gente liga para ele, conversa com ele, que são pacientes que já estavam na nossa agenda para ser atendido naquele dia, e a gente marca um horário 3 horas, a gente atende paciente, 4 horas, outro paciente. E a gente se dividiu em grupo. Então, assim, simultaneamente, a gente tem em vários horários, vários atendimentos. Então, em um grupo tem uma físio, uma fono, uma médica, uma enfermeira. E aí, se no grupo a gente percebe que tem uma demanda específica, vamos supor, de fisioterapia, né? Aí esse paciente, ele vai para um atendimento específico só com a físio. Porque nesse atendimento em grupo, a gente faz como se fosse uma triagem, né? São perguntas mais específicas, ou perguntas, assim, de cada profissional. Então, o médico faz 3 perguntas, o fono 3 perguntas, como se fosse uma triagem. Se a gente detecta nesse atendimento que precisa de uma demanda muito para físio, aí ele marca um teleatendimento apenas com teleatendimento, não, a teleconsulta, né, através do vídeo, com o fisioterapeuta. Então, isso tem funcionado muito. Os pacientes ficam assim, não, eu preciso da físio, eu preciso da fono, né? E eles se organizam, eles se sentem acolhidos, eles sentem a nossa preocupação. Então, eles não se sentem, como é que eu posso dizer, abandonados. Eu acho que essa é a sensação mesmo, de não abandono, sabe? E se tiver qualquer problema, eles têm a quem recorrer. E é uma coisa que a gente estava falando. Tudo bem, é momento de pandemia, Covid, mas as outras doenças estão aí, né? Então, assim, os pacientes não estão procurando emergência só por conta do Covid, né? O paciente está tendo infarto, está tendo um AVC, e aí muitas vezes está acontecendo de ter qualquer complicação em casa, morrer em casa porque não quer ir para emergência.
Então, os nossos pacientes, a gente tem feito isso, tem dado super certo. E no nosso grupo, a gente tem também discutido essas angústias. Então, os psicólogos têm se colocado à disposição da gente, né? A gente discute temas. Então, antes dos atendimentos, a gente sempre tem alguma aula, a gente discute sobre isso. Então, eu acho que não é motivo de dizer, não dá, vamos fechar tudo e não dá. Né? Eu gostei muito do que você falou. Estamos vulneráveis, mas é por conta disso que a gente precisa ter mais coragem. Pela nossa profissão, pelos nossos pacientes, né? Aquilo que a gente estava falando, qual é a nossa motivação? É ser o agente modificador mesmo, é o seu agente modificador na vida do outro. Então, assim, seja SUS, seja plano, seja particular, seja avaliação, terapia, orientação, eu acho que a gente tem que repensar sim e tem que estar junto com esses pacientes. Teve a Flávia, ela falou que lá em São Paulo os convênios pediram recredenciamento. Flávia, não é a nossa realidade. A gente recebeu notificações lá na clínica dos convênios autorizando a fazer o teleatendimento, né? E a ANS também tá chancelando isso. Então a gente não tá tendo problema não, tá bom? Aqui em Salvador tá tudo tranquilo. Teve alguma pergunta aí da outra live? Porque eu acho que aqui não teve nenhuma live. Não, que eu tenha prestado atenção, eu acho que a gente foi contemplando, né, tudo. E só para finalizar a minha fala em relação ao SUS, às vezes eles têm dificuldade sim, alguém perguntou na outra live, eles têm dificuldade mesmo de, eu não sei mexer nisso, como é que faz? Então eu procuro fazer o que é mais fácil para eles, mesmo sendo do meu telefone mesmo, pessoal, se é melhor pelo WhatsApp, porque é mais fácil deles mexerem, eu coloco pelo meu telefone, sim, né? Para ser realmente mais fácil. E aí a linguagem, a gente tem que se adequar, né? A linguagem, como é que a gente fala, o ambiente, como é isso, o tempo, vocês levam quanto tempo fazendo, né? Isso. Eu costumo dizer que eu levo o tempo suficiente para que ele se sinta acolhido, esclarecido. Então, no final do meu atendimento, eu pergunto: você tem alguma dúvida? Você quer me perguntar mais alguma coisa? Porque se ele desliga ali e ele fica angustiado, eu acho que eu não atingi o meu objetivo, né? Então eu sempre faço essa pergunta no final, porque eu preciso sentir que ele se sentiu seguro. E não é se sentir seguro porque eu consegui resolver todos os problemas dele ou porque ele tá ótimo de saúde, mas sim porque se ele tiver qualquer coisa, ele sabe manejar temporariamente e tem a quem recorrer. Né? E isso, o nosso grupo do ambulatório tem deixado isso muito, muito claro, muito explícito para eles e tem sido uma experiência boa. Então, vocês que, não sei a realidade, mas vocês que têm ambulatório do SUS ou consultório, paciente a domicílio, se não tiveram coragem ainda, eu acho que essa live, eu espero ter sido encorajadora para vocês, porque tem valido muito a pena, na minha experiência, tem valido muito a pena. Isso, eu acho, só confirmo tudo que você falou, graças a Deus a gente tem a linha de raciocínio bem parecida. Queria só falar o que Fono Araújo falou aqui sobre grupos. A ideia não é essa, tá? Os atendimentos são individuais. Sim. Entretanto, se tiver necessidade de fazer um grupo, como também tem físico, para mim, Rafaela, é porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não acho que as coisas são assim, sabe? Eu sempre vou pensar na responsabilidade e na ética, né? Assim, então, o meu cuidado precisa de um grupo. Eu não vejo por que não fazer, por exemplo, uma dupla de cantores e eu em um grupo de Zoom. Não vejo nenhum problema. Não vejo um problema fazer encontro de dois pacientinhos que já eram duplas, por exemplo, na fonoterapia física para treinar algum fonema e eles se encontrarem. Né? Então, agora é o que eu sempre tenho dito. O objetivo do teleatendimento é manter o cuidado, não é ganhar dinheiro a qualquer custo. Não é esse o nosso objetivo. A gente tem que manter o cuidado e prestação de excelência no nosso atendimento. Então, é o melhor que você pode fazer para aquela pessoa, seja físico ou não. Mas também eu queria logo, porque todo mundo também sabe que eu não sou de meias palavras, também tem muita gente que é medíocre no físico, que vai continuar medíocre no teleatendimento e vai dizer assim, não estou em condições normais, não quero fazer, sabe? Então, se reinvente. Eu acho que eu, para mim, não trouxe nada de extraoficial, mas às vezes a gente precisa ouvir da boca de outra pessoa que está fazendo e está dando certo para fazer também.
Se for esse Sim. o objetivo, que bom, né? Eu vou falar, a Ivna falou, tá dando certo, eu vou falar também, para mim também tá dando certo. E eu não, graças a Deus, essa semana eu tava pensando, falei, meu Deus do céu, se essa pandemia tivesse acontecido há um tempo atrás, que a gente não tinha nem celular, como é que a gente já tá? Não imagine que eu não sou velha, mas eu sou da época que as pessoas não tinham celulares. Algumas, eu lembro que meu pai teve o primeiro celular, meu Deus do céu. Um tijolão desse tamanho, assim, ó, se caísse no pé da gente era fratura. Mas assim, não tinha internet, né? Não tinha nada no celular. Imagine, hoje a gente tem tudo. A gente tem o mundo na nossa mão, né? Eu praticamente quase não uso meu computador. Faço tudo, banco, tudo pelo celular. Então vamos abrir mão, né? Vamos lançar mão, abrir mão não, lançar mão dessas ferramentas para que a gente possa se conectar e executar o nosso trabalho. Eu ainda queria falar, e eu juro que eu vou encerrar, não vou falar mais nada depois disso, é que o teleatendimento começou do modo assincrônico. Repare que eu tenho certeza que tem muita gente aqui da live, como fonoaudiólogo, que já foi juiz de avaliação vocal de trabalhos científicos, né? Recebeu a voz de um paciente para julgar se aquela voz era normal ou se não era, aplicar escalas de disfonia. Então, isso já é teleatendimento, né? Então, vamos romper as barreiras, tirar os preconceitos de que a gente vai deixar de ser importante porque a gente não está fisicamente junto com o paciente. A gente vai ficar ainda mais importante. Os nossos pacientes nunca vão esquecer do esforço que a gente está fazendo para se fazer presente nesse momento, que a gente podia estar triste embaixo da coberta, esperando a pandemia passar. E a gente está, né, corajoso, mantendo o nosso trabalho em detrimento de toda a vulnerabilidade que está acontecendo. Então, eu queria provocar vocês nesse sentido. E acho que é isso. E completando a sua fala também, Rafa, nós temos toda a autonomia, toda a independência para também entender quem são esses pacientes em grupo, quem não são esses pacientes, como você está falando, usando sempre ética, responsabilidade, bom senso e colocar benefício e segurança daquele teleatendimento com os pacientes, né? Então, o conselho também que o paciente pode se recusar. E o paciente pode se recusar, exatamente. O paciente pode se recusar e você vai ter que acatar. Se ele falar, não quero, não tô afim, eu tenho uma paciente que falou, eu não quero. E foi tudo bem, né? Então, Rafa, eu acho que era isso. Eu tô muito feliz. A gente ficou meio temerosa, assim, porque é um tema que a fonoaudiologia, embora a teleconsulta, a telesaúde e fonoaudiologia vem, né? Tem uma resolução desde 2013, mas eu acho que algumas pessoas como eu, por exemplo, comecei mesmo a despertar para isso agora. Eu acho que é muito relevante. Eu acho que as suas palavras tocaram muitas pessoas que estão aqui. Eu acredito muito, eu acredito muito de verdade que a gente fez com que o outro repensasse, né? Ou até o discordar. É algo que discorde de mim, mas fique remoendo isso. E por que discordou? Não me provoque. E deixo aqui uma provocação. Vou deixar, não sei se Daniel ainda tá aí. Eu acho que o Conselho de Fonoaudiologia poderia fazer uma live falando sobre isso. Eu sei que eu acho que vai ter alguma coisa do federal. Mas eu queria ver do regional. Eu queria ver mais, assim, o que vocês acham. Eu acho que seria interessante. Mas, enfim, deixo aqui essa provocação, esse pedido, tá? E te agradecer muito, imensamente. Tem pessoas aqui no grupo que não são da área de saúde. São pessoas que são da área de letras, de comunicação, de literatura, e que estão super contentes na hora que eu falei disso, porque são mães que têm filhos, né? São pessoas que têm irmãos e que, enfim, ou então as próprias pessoas que podem precisar de um teleatendimento e de alguma forma se sentem representadas. Então, assim, eu agradeço muito a presença e a paciência de vocês, porque já vai dar 9 horas da noite. Se deixar eu e Rafa, a gente continua aqui até. A próxima live vai ser né? A gente. Ó, Daniel botou anotado, muito bem. E te agradecer muito, muitíssimo obrigada. Eu tô muito feliz, desde o primeiro dia que eu te fiz esse convite, e agora que a gente tá finalizando esta etapa, porque outros projetos virão, com certeza. Aguarde, e a fonoaudiologia
E a fonoaudiologia agradece muito por ter você como profissional, o seu empenho, a sua seriedade, o seu amor pelo que você faz. Eu sou muito feliz por ter você comigo nessa jornada. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer e falar que todas essas palavras são as minhas. Acho que nossos olhinhos brilham quando a gente fala do que a gente faz, porque a gente de fato ama. Né? Eu sempre digo que no dia que eu parar de me emocionar falando de fonoaudiologia, significa que eu tenho que estar em outro lugar. E essa semana eu conversei com... Eu estava falando, uma residente lá do hospital me perguntando como tinha sido minha carreira e tal. Aí eu contei, né, como eu tinha começado, onde eu tinha começado a trabalhar. E quando eu acabei, ela estava me olhando assim. Aí falou, ai, será que um dia eu vou falar assim da fonoaudiologia? Eu falei, vai, você tem 2 anos, porque se não falar no final de 2 anos, eu te reprovo. E no fundo, também queria agradecer a todo mundo que esteve conosco, né? Especialmente a Paula e a Camila por estarem do meu lado, né? De mãos dadas. Eu não estou em nenhum lugar onde elas não estejam juntas comigo. A Clínica Baiana de Fonoaudiologia é o nosso sonho de trabalho. Eu já ouvi de algumas pessoas que falavam, vocês não pensam como empresária. Eu falei, tudo bem, eu quero pensar como fonoaudióloga e ter uma clínica, tá tudo bem. Né? Mas a gente não consegue fazer nada sem responsabilidade, sem ética e sem compromisso com o nosso lema, que é prestar excelência em atendimento fonoaudiológico, de psicologia e terapia ocupacional. A gente tem uma profissão tão linda, tão fantástica. Deus nos agraciou com esse dom de modificar a vida dessas pessoas. Em tantos níveis, né? Do bebezinho que a gente bota no peito, até o idoso que a gente dá o acalento de dar aquela comida quando ele não pode comer. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível. Eu estou à disposição no Instagram da clínica, eu respondo junto com as meninas as mensagens. Tem o meu Instagram pessoal, que a gente pode botar depois no... escreve aí alguém. Fala Rafael. isso, Rafa. Qual é o seu Instagram profissional? Eu não quero mexer no meu negócio que vai que desaba. Meu Instagram Não, fale. Meu Instagram é Rafaela com 2 L's. Oh, não é profissional. É o meu que é. Não é profissional, é o meu pessoal. Eu estou discutindo isso ainda com Luísa, que virou agora minha coaching de redes sociais. Isso. E aí a gente está lá, não é uma janela mesmo. Estou à disposição de vocês para a gente trocar. Aí, ó, me colocou. Obrigada, Mi. Ela é a melhor de tudo, ela sempre coloca. É a melhor. Eu vou fazer uma live com ela ainda nesta pandemia. E a gente vai de junto. Eu acho que sim, a fonoaudiologia está aí. Né? Vamos lá, vamos abraçar, vamos se dar as mãos, né? Vamos romper com esse negócio de todo mundo ser querer puxar o tapete do outro. Isso não existe. A gente está aqui para se abraçar. Eu sou muito feliz por participar, né, de 2 grandes equipes, que é a equipe da minha clínica, que eu tenho o maior orgulho de todo mundo que está lá comigo. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está se reinventando também, que está tendo coragem de passar por essa turbulência junto comigo e com Paulo e com Camila. Aos meus queridos do hospital, né? Você participou da gente, você sabe quanto que a gente se abraça, quanto que a gente se fortalece, cresce. Que saudade de vocês. Atuais, as que já foram, as que serão para sempre. Então, eu queria dar um beijo no coração de vocês e dizer que a gente vai passar por isso. Né? E que Vai. Viu? E eu quero deixar um beijo. Nada, meu amor. Eu quero deixar um beijo grande para 2 pessoas que estão fazendo muita diferença nesse momento. Na minha vida profissional e na vida das outras pessoas, que é Michelle e Larissa, que são 2 pessoas daqui, e Laila, que está no ambulatório junto com a gente também, né? Então, muito obrigada a vocês. Também, né? Laila tá, né? Tá na clínica, pronto. Então, eu acho que é isso. A gente se abraçar enquanto categoria e dizer, tá todo mundo junto. E é junto que a gente vai conseguir. Então, Rafa, muito obrigada. Eu tô aqui, né? Não estou conseguindo, me ajude. Eu acho que a gente sempre quer. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, muito obrigada. Boa noite a todo mundo. E vai ficar gravado sim, tá? No IGVT e no YouTube do... A Islânia colocou aí, no canal da Atrius, alguma coisa assim. Mas a gente vai disponibilizar a gente vai disponibilizar assim a live. Tá bom? Então, boa noite a todo mundo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Abraçados.